Fala, time de compra, vocês estão bem? Hoje a gente está aqui no Metaverso, olha só que legal, bem diferente aqui, a ambientação. A gente está hoje com o time da 42 Code Lab, a gente vai falar com o Jefferson dos Anjos e com a Fedra Pons, a gente vai conversar um pouco hoje, gravar esse podcast barra videocast aqui no Metaverso, falando sobre inteligência artificial voltada para a área de compras. A gente está com o Rui hoje aqui do Café também, que ele vai ajudar a gente na gravação. Fala, pessoal, boa tarde para vocês todos. Eu queria que vocês começassem, antes da gente entrar no assunto em si, para a gente se conhecer um pouquinho, vocês pudessem contar um pouquinho da trajetória profissional de vocês, como que vocês chegaram até a cadeira onde vocês estão. Você quer começar, Jefferson? Claro, Ricardo. Bom, gente, falando um pouquinho sobre mim, eu comecei basicamente como professor há 14 anos atrás, né, nas universidades, sendo que uma das principais disciplinas que eu lecionava era a disciplina exatamente de inteligência artificial. Em 2018, a gente fundou, eu junto com o Glauber, fundamos a Fortitude Code Lab, e de lá para cá a gente tem desenvolvido soluções de IA para várias grandes empresas, sendo especificamente agora focado em soluções de IA para cadeias de suprimentos, especificamente. E, Fedra, você é argentina, né? Você está no Brasil há bastante tempo. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Olá, Ricardo, tudo bom com você? Sim, eu sou argentina. Bom, eu vou resumir aqui um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formada em administração de empresas na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Faz uns 11 anos eu estou morando aqui no Brasil. Faz 17 anos que estou trabalhando na área de compras. Comecei minha carreira na área de compras lá na Argentina, na Camargo Correia. Depois vim morar aqui no Brasil por uma oportunidade profissional. Comecei na Coca-Cola FEMSA, passei pela Nestlé, passei pela Coty e agora estou aqui no Grupo NC, na EMS. Bom, nessa jornada eu já trabalhei, então, em diferentes áreas de compras, área de diretos, indiretos, tudo que tem a ver com matéria-prima, embalagem, terceiros produtivos. Tenho experiência em projetos internacionais. Hoje lidero 15 pessoas aí na estrutura compras. Mais de bi de spend, e dentro dessa última atuação que estou hoje liderando, a gente vem fazendo um processo de transformação da área de compras, trazendo tudo que tem a ver com inovação e, digamos, as plataformas digitais. Então, a gente fez todo um processo, né, uma jornada de alteração de processos, mudança de processos, de sistemas e reestruturação de pessoas, e aí onde a gente começa a se suportar com esse processo de transformação digital, trazendo tudo que tem a ver com soluções de RPA, inteligência artificial, plataformas digitais de e-sourcing, BIs, etc., né? Todas essas soluções hoje fazem parte de minha área. Tenho uma estrutura focada nisso, além, né, de todas a parte de negociação mesmo e de processo de compras, de abastecimento, mas juntas, né, uma área junto com a outra, fazem que a gente chegue no patamar desejado, né? Então, basicamente, esse é um resuminho, Ricardo. Muito legal, Fedra. E para a gente já começar a tratar do assunto aqui, para a gente até alinhar o conceito, porque tem diversos tipos de inteligências artificiais, tem desde que se passa de cinema e quando a gente fala em ficção científica e afins, mas dentro do contexto, vamos dizer, mais corporativo, Jefferson, o que a gente pode chamar de inteligência artificial? Bom, meu caro, como você comentou, tem várias formas da gente falar o que é inteligência artificial, né? Eu gosto muito de um exemplo que é simples, né? Que é você imaginar que você tem um software ou mesmo uma máquina ou um robô que está tentando imitar a inteligência humana, ok? E entenda que para que ele consiga fazer isso, não adianta ele fazer somente processos repetitivos, né? Ele tem que tomar algumas decisões e aprender com dados também. Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, normalmente dentro das empresas, nós estamos pensando em softwares que vai estar imitando a inteligência humana para a tomada de decisões em vários momentos. Okay? E quais são as vantagens, as principais vantagens e desvantagens que você vê hoje no uso de inteligência artificial, ou podemos chamar de IA também,
no mundo corporativo? Bom, quando a gente olha para o mundo corporativo, tem várias iniciativas, né, sendo criadas, enfim, de utilizar a inteligência artificial. Na maioria das vezes, quando você utiliza a inteligência artificial por um propósito muito generalista, você acaba se dando mal, sabe? Ou seja, se você quiser literalmente pegar a inteligência artificial, vamos supor, e eu vou colocar ela para substituir todo o papel de um comprador, ok? Você provavelmente não vai conseguir alcançar a inteligência, obviamente, humana que o comprador tem, e etc. ali dentro. Então, esse é o primeiro erro, né, ou a primeira desvantagem que normalmente tem quando as empresas tentam implementar inteligência artificial, tentar ser generalista demais. A grande vantagem é que, se você focar e tentar resolver pequenas partes com a inteligência artificial, principalmente com o que a gente chama de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, a gente consegue ter grande sucesso. Aqui na 42, por exemplo, nós utilizamos a inteligência artificial, né, dentro do nosso sistema SupplyBrain, principalmente para a geração, por exemplo, do vendor list, e depois para gerar o pedido efetivamente, decidir qual é a melhor compra para eu realizar. Então, estou focado muito em 2 pontos de tomada de decisão com o sistema. Isso faz com que a gente consiga ter tomada de decisões assertivas e aumentar normalmente a produtividade do time de compras, por exemplo, né? Mas acho que a Feda pode complementar, Feda, com sua visão também, né? Nessa parte. Certo. Eu concordo muito com o que você coloca. Eu acho que, começando a falar aí pelas vantagens, a produtividade, né, a falta de concorrência de atividades. Então, por exemplo, hoje, se um comprador tem que atuar em um pedido, uma requisição, uma negociação para uma atividade, para atuar na outra. Com inteligência artificial, essa concorrência não existe, né? Isso traz ganho em produtividade, em agilidade, né? 24/7. E isso, obviamente, é o que as empresas hoje estão procurando, ser mais ágeis, né? Focar na agilidade. Acho que traz também tudo o que tem a ver com a diminuição dos erros. Então, ter maior precisão, menos taxa de erros e a imparcialidade. Obviamente, estamos falando de uma máquina e não de uma pessoa que tem emoções. Então, essas seriam as principais vantagens, que para mim são muitas, e trazendo aí alguns pontos de atenção, ou desvantagens, ou oportunidades, não sei como melhor falar. As empresas, né, que optem por este tipo de soluções, eu acho que tem que entender que tem toda uma estrutura, né, que tem que estar pronta, de sustentação, energia, internet, né, toda uma dependência a certas estruturas, que isso é importante ter presente. As machine learning, né, ou as inteligências artificiais, em geral, não têm esse apelo por inovar. Então, esse também seria uma desvantagem ou uma oportunidade, né? Acho que essas são as principais. E Fedra, como que o mercado vem percebendo essas mudanças, ou como o próprio mercado vem se adaptando a essas mudanças, e quais são essas principais mudanças, além dessas que você já elencou, com a questão da IA no mundo corporativo? É evidente que a inovação, né, baseada em inteligência artificial, já vem fazendo parte de nossas rotinas no dia a dia. Com isso, é óbvio que as especulações de as pessoas sermos substituídas, né? Por exemplo, no caso dos chatbots, tudo isso traz aí certas mudanças de comportamento no mercado. É claro para mim que a inteligência artificial abre novos postos de trabalho e, no mesmo tempo, digamos que inviabiliza, ou sim, acho que a melhor palavra seria inviabilizar profissões mais basadas em processos mais repetitivos, onde a necessidade de soft skills não são demandadas, né? Então, tudo isso traz uma certa mudança no mercado. Acho que cada vez mais isso está mais presente, e as pessoas e as empresas vêm se preparando nesse futuro, né? Porém, ainda eu acho que temos um largo caminho a percorrer, que a gente, né, as empresas e o mercado ainda tem que investir, né, tem que fazer grandes investimentos, começar a adotar essas ferramentas
muito mais no dia a dia e, obviamente, vai trazer essa nova, digamos, precisamos mais profissionais qualificados que entendam destas áreas e, obviamente, que tudo isso já hoje está jogando um papel aí no mercado e cada vez mais isso vai acontecer, né? Mas ainda temos, para mim, desde minha perspectiva, ainda a gente está no início. E Jefferson, você como detentor da tecnologia, você quer complementar a resposta da Fedra? Bom, eu acho que a gente tem que pensar que o profissional hoje ele vai ser cada vez mais data-driven, sabe? Ele tem que conseguir interpretar dados, né, interpretar as informações que os sistemas estão dando para ele, tomar algumas decisões muito mais estratégicas do que operacionais com a inteligência artificial apoiando ele, tá? Então vamos dar um exemplo hoje, né? O nosso sistema ele começa a ser utilizado numa organização, a parte operacional, tá? Que é normalmente aqueles pedidos simplificados, por exemplo, naquelas cotações simples, vou comprar um rolamento, por exemplo, o sistema de inteligência artificial vai dar conta de operacionalizar sozinho, tá? Mas na hora que chega numa compra estratégica, você pode até receber auxílio da inteligência artificial, inputs, né, para que você tome decisão, mas você ainda precisa de uma pessoa tomar a decisão ali dentro, tá? Então, o que eu vejo hoje é que o mercado de trabalho, né, o mercado como um todo, está cada vez procurando pessoas que são mais analíticas, pessoas que consigam trabalhar apoiado com inteligência artificial ou apoiado com dados para tomada de decisão. Dessa forma, o comprador, por exemplo, ele muda de posição, né? Ele para de fazer um trabalho muito operacional e passa a fazer cada vez mais um trabalho que é estratégico e gera mais valor ainda para a empresa. Então a gente pode assumir que as oportunidades de emprego no futuro, até para a própria área de compras, elas vão estar muito mais drivadas para esse perfil de analista de dados também, né, do que apenas o comprador como a gente conhece hoje, né, que é o cara que negocia e que faz a análise comparativa entre as propostas, mas ele vai ter que, muito provavelmente, analisar massas muito maiores de dados para conseguir se colocar no mercado, né? A gente pode dizer que isso é uma evolução da profissão, né? Exato, e serão profissionais cada vez mais capacitados e, obviamente, em posições também melhores, né? Com salários melhores e assim por diante, né? É isso que a gente vê. E culturalmente falando, eu vou até querer ouvir vocês dois sobre isso, né? Vocês acham que o Brasil está preparado para esse tipo de evolução, vamos dizer assim? E aí não digo nem só na área de compras apenas, né? Como o Brasil como um todo, culturalmente e até profissionalmente, a gente está preparado para isso? Eu acho que se bem não são soluções tão novas, eu acho que a gente cresceu muito, sobretudo sendo desafiados pela pandemia, né? Desde o ano 2020, a gente vem sendo desafiado desde o que tem a ver com toda a cadeia de abastecimento, olhando o mundo de compras, né, e procurando ser mais ágeis, e a gente vem se suportando desde esse tipo de soluções, como muitas outras digitais, né. Então, acho que o Brasil, também globalmente, cada vez mais estão olhando para esse tipo de soluções. Temos muitas startups com grandes conhecimentos que vêm, né, trazendo ferramentas low cost e que a gente consegue trazer ganhos incríveis dentro das organizações. Acho que ainda tem muito por tabu, endereçar, e as empresas, como eu falei, ainda investir muito mais, mesmo olhando para, ferramentas que são mais sofisticadas. Eu acho que ainda a gente está longe aqui, desde o Brasil, mas já temos aí um pool de soluções que mesmo a 42 Colab oferece, que a gente, né, são de low cost e a gente traz grandes ganhos, e o Brasil está olhando para isso, né? Legal. E na tua visão, Jefferson? Bom, eu acho que no Brasil a gente tem, não só no Brasil, né? Isso é um pouco, isso tem no mundo inteiro, mas falando da gente mesmo, sempre teve aquele receio quando chega uma tecnologia, a gente ter desemprego em massa, essas coisas assim, né, Ricardo? Então,
Isso foi desde quando veio o computador, substituindo a máquina de escrever, quando veio o Uber, né, e assim por diante. Sempre tivemos esse receio, né? E um dos motivos é porque, querendo ou não, boa parte da massa salarial do Brasil, né, ainda não são trabalhadores de conhecimentos, vamos dizer assim, tá? Então, tem esse receio da inteligência artificial, ao entrar dentro das empresas no Brasil, começar a gerar, por exemplo, demissões em massas e coisas assim. Só que com o tempo, né, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais profissionais sendo capacitados, né? Então a gente vê o número de pessoas que estão formando e etc. no Brasil cada vez mais aumentando. E dessa forma eu acho que num curto espaço de tempo, se a gente olhar dos últimos 3 anos para cá, por exemplo, e pensar nos próximos 3 anos, né, como eu falei, a gente vai ter pessoas cada vez mais analíticas e cada vez mais preparadas para poder atuar e trabalhar junto com a inteligência artificial. A gente ainda tem várias empresas que trabalham no Excel. Por exemplo, a gente tem empresas que gerem, né, estoques, 1 bilhão, por exemplo, de investimento em estoque, utilizando o Excel, ok? E que muitas vezes a decisão de tomada, a decisão de o que eu vou comprar e etc. é feita no feeling, etc. A gente tem muito isso no Brasil, empresas fazendo as coisas no feeling, empresas fazendo análise de milhares e milhares de SKUs, por exemplo, para decidir qual que é o melhor ponto de abastecimento na mão, tá? E isso está mudando. Com o tempo isso vai mudar e eu acho que o Brasil daqui a pouco vai fazer com que as empresas sejam cada vez mais profissionais, se profissionalizem, né? E parem de tomar, por exemplo, de tomar decisões no feeling e tomem decisões baseadas em dados e apoiadas com a inteligência artificial. Então a gente também pode assumir que tem uma longa avenida de crescimento aí de oportunidades para empresas atuarem com IA, né? Com certeza. E aí, pousando isso um pouco na nossa realidade do comprador do dia a dia, minha próxima pergunta aqui era sobre como a IA se aplica na área de compras. Vamos lá, cara. Como que a gente tem utilizado inteligência artificial especificamente para compras, tá? Primeiro ponto é o seguinte, a maioria das empresas tem dúvida do que é um RPA e onde que a inteligência artificial se aplica, né? Então, vou explicar isso primeiro, essa diferença. Quando a gente está falando de um RPA, normalmente o objetivo é que você automatize alguma tarefa, ok? Utilizando um software, né? E, em seguida, você consiga, né, obviamente, extrair algum resultado com essa automatização. Normalmente aumentar a produtividade de uma determinada área. Então, no caso de compras, vamos pensar o seguinte, você tem um Excel, esse Excel tem uma cotação ali dentro, e você quer gerar um pedido no SAP. Você vai lá e cria um robozinho, né, ou um software que vai ler o Excel, preencher o SAP, né, ou preencher o formulário ali dentro de um SAP, e ele vai clicar no botão de criar o pedido e criou o pedido. Pronto, né? Então, o RPA está fazendo basicamente isso. Ele está pegando algo que era muito operacional, tá? Que não precisa de inteligência e simplesmente executando essa atividade, tá? De forma autônoma. Quando a gente fala de inteligência artificial em compras, a ideia é que existam decisões que são tomadas pelo sistema, decisões que são tomadas pela inteligência artificial. E mais do que isso, que ela possa aprender com o decorrer do tempo, tá? Então, diferente de um RPA que não aprende nada, é o que a gente chama de software burro, né? A inteligência artificial não. A inteligência artificial ela vai aprender com o tempo, tá? Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo a nossa tela. Basicamente, a gente tem algumas etapas que o nosso sistema faz hoje. Ele, todos os dias, às 10 horas da manhã, ele vai criar cotações. Ele vai pegar aquelas requisições de compras, tá, que está no RP da empresa e vai verificar o que pode ir para o mercado e mandar isso para o mercado. Para fazer isso, a primeira parte dele é selecionar as linhas. Então, ele seleciona as linhas que estão dentro do RPA e, em seguida, ele pode agrupar essas linhas em diferentes pacotes e já selecionar os fornecedores. Aqui eu uso inteligência artificial em 2 momentos. Para agrupar as linhas. Então, o sistema, por exemplo, consegue identificar que eu posso juntar porca, parafuso e prego.
tá? Numa mesma cotação. Ou roda, pneu e parafuso, numa mesma cotação. Ele consegue entender característica entre produtos, né, e agrupar os mesmos. Além disso, ele consegue verificar, por exemplo, se um produto for novo, que ele tem similaridade com outro produto. Então, por exemplo, se eu já comprei caneta Bic preta, o sistema consegue entender quando você criar um produto ali dentro, né, uma caneta Bic azul, ele consegue entender que os dois são muito similares e provavelmente vão ter fornecedores similares também. Então, a inteligência artificial está sendo utilizada para selecionar as linhas e para selecionar fornecedor. A gente utiliza não somente fornecedores históricos, ou seja, que eu já comprei dele, mas a inteligência, assim como você assiste um filme na internet, na Netflix, e ele te recomenda outro filme que é baseado em suas preferências, gostos, no que você já viu, aqui é a mesma coisa. O sistema recomenda fornecedores que eu nunca comprei dele um determinado material, baseado nas interações deles e no tipo de linhas que eu estou trabalhando. Depois que ele selecionou os fornecedores, ele cria a cotação. E aqui sim é um processo muito semelhante ao RPA, porque basicamente ele estaria simplesmente pegando aquela cotação e mandando para o mercado. Tá? Fornecedores entram no sistema e começam a cotar, né, preencher aquela cotação, tá? Depois que ela foi enviada. E por fim, assim que o sistema terminou, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou agora processar todas essas cotações para tomar alguma decisão. Então, nesse caso aqui, o nosso sistema, por exemplo, pegou algumas linhas que estavam aqui disponíveis e enviou 14 cotações para 8 fornecedores. Terminei de enviar a cotação, recebi as propostas, agora eu vou premiar a melhor cotação. Premiar a melhor cotação é uma decisão, às vezes, um pouquinho complexa. Tá? Eu posso usar regras padronizadas, por exemplo, eu vou premiar sempre o menor preço, mas dependendo do tipo de organização, dependendo do tipo de produto que você está indo comprar, muitas vezes você vai ter decisões um pouco mais amplas. Por exemplo, eu vou premiar aquele fornecedor que me atenda no prazo adequado e que tem o menor risco de atraso. Como que eu vou calcular o risco de atraso? Vem a Machine Learning novamente. Ela vai analisar qual que é o perfil daquele fornecedor, qual que é o perfil daquele produto que você está indo comprar e, historicamente, se aquele produto tem atraso ou não, e calcular o risco. Olha, se eu comprar desse fornecedor aqui, o risco dele me entregar atrasado é de tantos por cento. Vale a pena eu comprar dele com preço mais barato e correr o risco de chegar atrasado? Ou é melhor comprar do fornecedor um pouco mais caro e com a probabilidade de ele me entregar no prazo muito maior? Isso, repare que isso é o tipo de decisão que normalmente um comprador faz no dia a dia, né? Aqui a gente também consegue utilizar a inteligência artificial para fazer o mesmo processo, ok? Então, basicamente, Ricardo, nossos sistemas, né, ou quando a gente vê inteligência artificial sendo aplicada em compras, o principal ponto é esse, é você conseguir tomar a decisão de quem comprar e definir de quem que você vai comprar também, ou seja, selecionar as pessoas que você vai efetivamente comprar aquele produto. Cara, e a gente tem, aproveitando essa nossa sala do metaverso aqui, que a gente consegue projetar vídeos, a gente tem algumas perguntas que a gente coletou de alguns usuários da nossa plataforma do café. A primeira aqui, ela se refere à performance do robô, né? Se ele é mais comparado a um analista pleno, júnior ou sênior. E aí você solta aí pra gente, Rui, a pergunta? Olá, eu sou o Fernando Couto e eu atuo na Supply Solutions, consultoria de compras. Vocês acreditam que em algum momento a atividade de compras será totalmente substituída por um robô em compras totalmente automatizadas? Obrigado. Beleza, ok, Jefferson, você responde a pergunta do nosso querido Fernando Couto aí? Claro, Ricardo. Ele pergunta se vai substituir o comprador com o tempo, né? A resposta é simples, não, né? Você não vai substituir o comprador
100%, né? Tem vários tipos de compras que serão compras que precisam de um processo muito mais complexo de decisão, né? Então, o que a gente chama de compras estratégicas. Essas compras, pelo menos a médio, e eu acredito até a longo prazo, eu não vejo a inteligência artificial substituindo o comprador. Agora, quando a gente fala de compras de algumas categorias ou compras simplificadas, por exemplo, compras de MRO, aí sim, o sistema ele tende a substituir o comprador, tá? Ou substituir uma parte dos compradores nesse processo com o tempo. Tá? E com o tempo, o sistema vai utilizar não só a automatização do lado de quem está cotando, né? Ou seja, da empresa que está cotando, efetivamente ali dentro, mas do lado do fornecedor também. Então, a gente vai ter tanto fornecedores quanto a empresa, né, que está querendo adquirir o produto, automatizando essas cotações simplificadas, tá? Tanto o pedido quanto a resposta da cotação. Por mais que ela seja autônoma, né, a IA podemos considerar que ela continua sendo uma ferramenta, né? Exatamente. Profissional, né? Exato. E tem que entender que ela vai apoiar, né? Então, assim, na compra estratégica, né? A inteligência artificial vai te apoiar te dando dados. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade desse preço aumentar nos próximos 6 meses, né? A inteligência artificial pode te ajudar nesse aspecto. Então, se você está negociando com o fornecedor um contrato, né, um contrato de longo prazo, ou um contrato de alto valor, o sistema, né, a inteligência artificial pode te apoiar nesse processo de decisão, tá? Mas ainda assim, vai ter uma pessoa por um bom tempo tomando essas decisões. Legal. E Fedra, você que está hoje mais na parte de cliente da IA, né? Como que a tua empresa se preparou para começar a fazer a implantação e para começar a desenvolver esse uso da inteligência artificial? Olha, Ricardo, a gente vem de 1 ano e meio de um processo de transformação. Então, já pensando em plataformas de e-procurement, obviamente, sumadas a este tipo de solução de RPA, inteligência artificial, que juntos fazem que melhore a jornada do comprador e do cliente, né? Então, a gente vem investindo neste tipo de soluções desde que a gente se desafiou a transformar nossa área de compras. Do mesmo modo que a gente também investiu em pessoas, né? Redesenhando a estrutura de compras, o papel do comprador e onde a gente desejava chegar, né? Hoje, quando pensamos na solução de inteligência artificial, a gente está trazendo ela, olhando a curva A, B, C, despende, a gente está trazendo ela na curva C, basicamente onde são as compras mais repetitivas, que não requerem, que não tem complexidade, não requer aí de um comprador com grande análise de dados, né? Mesmo a inteligência artificial que faz todo esse processo 100% como se fosse um comprador, e se hoje a gente conta com um comprador que toma uma decisão de seguir ou não seguir. Mas basicamente, tanto equalização, né, comparação de propostas, projeção de preços, sair para uma segunda rodada, uma terceira rodada, fazer um leilão e não uma RFP, tudo isso a mesma solução pode trazer, né, conforme premissas que a gente desenha, e o ideal é implementar elas na curva C, que são aquelas compras como MRO, como a Jefferson colocava, ou mesmo na curva B, mas para aquelas compras de fornecedores exclusivos. Eu acho que ainda, como a Jefferson colocava, as compras estratégicas, é muito difícil que uma máquina, uma inteligência, lidere isso e essa tomada de decisão, né? Então, assim, resumindo, a gente vem se preparando, obviamente foi fazendo uma mudança cultural dentro da área de compras, obviamente que os mesmos compradores questionam, né, o papel deles, e a gente vem preparando eles, vem trazendo tecnologia dentro da área, e eles vêm
sendo parte desses projetos de melhoria. Então, tenho hoje compradores liderando esses projetos junto comigo, né? E eles se sentem parte e sabem que essas soluções vão só melhorar a jornada deles, do cliente, e o foco deles muda, né? Muda para um olhar mais estratégico. Então, tirando o operacional, onde eles têm que, de fato, trazer estratégia para essa categoria, para ainda aumentar a produtividade e digamos, o olhar estratégico dela, né? Então, assim, foi todo um processo que vem acontecendo e realmente com grandes resultados. Só um comentário rápido, né? A gente começou a trabalhar com inteligência artificial em Procurement em 2019. E em 2019, a primeira vez que a gente conversou com os compradores, a maioria deles tinham muito medo de ser substituído, tá? Então, assim, eles falavam, poxa, eu vou ser substituído por esse robô, né? E depois a gente foi conversando, obviamente, por exemplo, essa empresa, né, que foi o primeiro cliente da 42 com inteligência artificial para Procurement, está com a gente até hoje. Depois a gente foi conversando com esses compradores, e aí foi engraçado eles falando que, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Por quê? Eu não sou mais um tirador de pedido, né? Então, aquele cara que só vai lá e pega a cotação e tira um pedido e pronto. Então, isso já não é uma tarefa que eu tenho que fazer mais. O robô, né, ou seja, a inteligência artificial faz isso para mim de forma automatizada. E eu posso agora focar no que realmente gera valor para a empresa, aquele famoso 80-20, né? 80% do trabalho nosso sistema automatiza e 20% do trabalho que realmente gera mais valor para a empresa, os compradores estão lá, se tornam cada vez mais estratégicos, né? Então, enfim, podem ficar tranquilos, tá? Aqui tem muito, cada vez mais especializado o meu trabalho no comprador. A inteligência artificial chegar num nível que substituiria um comprador. E assim, eu imagino que depois desse nosso papo aqui, muitos compradores vão se interessar pelo assunto e vão querer pensar e desenvolver nas suas empresas algum projeto com IA, alguma coisa do gênero. E a gente sabe que é muito comum nas nossas áreas de compras, a gente até usa aquela expressão de trocar os pneus do carro com o carro andando, né? Mas você acha que tem algum step prévio que as empresas têm que ter antes de pensar em adquirir alguma tecnologia de IA para ela ser realmente efetiva e para ela trazer benefício, ou qualquer empresa de qualquer tamanho pode começar a usar e vai, ao longo do tempo, como eu comentei, trocando os pneus com o carro rodando e já vai trazer resultado? Bom, o primeiro ponto é, se você é uma empresa que tem pouquíssimas requisições de compras por mês, né? Quando eu falo pouquíssima, 50, 100 requisições, né, ali dentro, pode ser que não vale a pena você ainda implementar essa tecnologia, tá? Porque você ainda, normalmente, é uma quantidade de requisições que um comprador dá conta de executar. E você precisa de como eu falei, de um comprador ali dentro para outras coisas mais estratégicas. Então, pode ser que não seja o momento, tá? Se você é muito pequeno, talvez não seja o momento ainda, né? Para empresas um pouco maiores, aí sim já começa a fazer sentido. E aí o que a gente sempre fala é que se você quer automatizar, no caso especificamente de compras, né, o seu processo, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: se no meu cadastro de materiais, tá, ali dentro, o que está escrito, o meu fornecedor consegue cotar com aquela informação, ou eu tenho que estar sempre alterando o texto ou complementando aquela informação para que o fornecedor tome decisão? Se 90% do seu cadastro de materiais não é possível um fornecedor cotar com o que está escrito ali dentro, ainda não está no momento. Você tem que, primeiro, criar um cadastro de materiais um pouco mais robusto, para depois sim começar a pensar em automatizar. Tá? Exemplo básico. Se você jogar no mercado, quero comprar uma caneta. Poxa, que caneta que é? Né? Uma caneta azul, uma caneta preta, uma caneta Bic, uma caneta de dentista? Que caneta que é essa? Né? Então, é muito genérico. E aí, a inteligência artificial tem um pouco de dificuldade de trabalhar com esse tipo de material, mas principalmente o fornecedor vai ter dificuldade de cotar. Então, esse é o primeiro step que tem que se preparar. Depois disso, obviamente, né, você já precisa ter um RP, você tem que ter uma solução de gestão ali dentro, né,
para que você possa plugar a inteligência ou integrar a inteligência artificial nesse sistema, ok? E tem outras características também, mas acho que a Feder, como cliente, também pode até complementar, né, Feder, nesse aspecto. Sim, basicamente o que você bem colocou. A parte de cadastro é um ponto importante, porém a gente muitas vezes consegue atrelar aí, criar um vendor list específico. Obviamente não se aproveita 100% a inteligência artificial, mas ainda traz resultados, né? Mas basicamente acho que o ponto que o Jefferson coloca é um ponto que tem que ser considerado. Perfeito, então a gente pode assumir que o básico do básico é ter boa qualidade dos dados para a IA funcionar. E a gente pode até pensar isso enquanto profissional, que isso é bom para a gente mesmo. Quanto melhor o nível da informação que a gente tiver, menos a gente vai ter que resolver dúvida com o fornecedor, vai ter que voltar ao processo e voltar com a área requisitante de repente para especificar melhor o que a gente precisa comprar, né? Se você for fazer a gente fica brincando, né? Se você quer fazer uma vitamina, tá? E você pega lá banana e Nutella e leite, bate, vai ficar gostoso, né? Vai ficar bom, né? Agora, se você pegar, sabe, banana e mamão verde e bater com leite, provavelmente não vai ficar legal, né? Então, o insumo é extremamente importante para a inteligência artificial. Okay? A gente precisa ter qualidade nos dados para que a gente possa ter um resultado bom também no final. E Fedra, falando um pouco de experiência do usuário, o que mudou no processo interno de vocês com a implantação da ferramenta de IA? Ricardo, a gente ainda não tem 100% implementada a inteligência, tá? A gente está fazendo um ramp-up, então, dentro de qualquer projeto de transformação e sistema que a gente vem implementando, a gente vai fazendo um ramp-up. Então, dentro desse processo de ramp-up, o que a gente entende é que, obviamente, a produtividade e, como eu coloquei, o SLA são 2 pontos críticos para qualquer usuário, né? Eles querem que a gente entregue com urgência, qualidade, ou seja, evitando qualquer tipo de risco, e grandes volumes. Cada vez mais o volume aumenta, e a inteligência traz tudo isso, basicamente. Então, atividades que não concorrem entre elas, então consigo qualquer volume tracionar no mesmo momento e processar no mesmo momento, e com a margem de erro baixa. O que qualquer usuário quer escutar, né, basicamente. Perfeito, Fedra. E ainda sobre experiência de usuário, a gente tem mais 2 perguntas da nossa audiência, né? Você solta para a gente aí, Rui, a pergunta da Paloma, e aí, na sequência, a gente tem a do Cristiano também. Olá, pessoal. Meu nome é Paloma Arcanjo, eu sou gerente de compras do Bradesco e eu tenho uma pergunta para vocês. Dentro do processo da cadeia de suprimentos como um todo, já existe ou tem a perspectiva de desenvolver a robotização através do comando de voz? Bom, e Paloma, vamos lá. Quando você fala de robotização por comando de voz, né, processo de compra, eu imagino que seja naquela etapa ainda anterior, né? Ou seja, você quer criar uma requisição de compras e depois, obviamente, segue o processo padronizado, né? Ou seja, vai para o mercado, etc., cotar. Porque nas outras etapas não há necessidade de você ter um comando, né? Ou seja, o sistema faz isso de forma automatizada e autônoma, né? Ele toma as decisões sozinho. Então, na etapa anterior, sim, alguém precisa dar um comando ali dentro. Bom, neste momento ainda não conheço nenhuma solução para que você crie requisições de compras, por exemplo, através de voz, tá? Mas, para ser sincero, não é algo tão complexo de ser implementado. Se tivesse alguma demanda, a gente poderia fazer, né? É algo que não é tão complexo assim, tá bom? Se a gente pensar em home user, né, tem a Alexa, que a gente consegue montar listas de compras até comprar coisas da própria Amazon através dela, né? Talvez, eu imagino que tenha sido alguma coisa nesse sentido. Mas, de fato, eu também nunca vi nada corporativo para isso ainda. Corporativa, compre para mim um rolamento, nunca vi. Já ouviu, Fedra, alguma coisa dessas coisas? Sim. Não por comando de voz, né? O que a tendência hoje é muito tipo um marketplace, né? Que é muito mais visual e experiência
do cliente é boa, né? Como se fosse uma Amazon, por exemplo. Mas por comando de voz nunca vi, mas concordo com você que não parece ser uma solução complexa, basicamente, né? Com algumas premissas, não imagino que seja algo complexo. Para gerar requisição, tranquilo. Seria muito legal para fazer uma propaganda, né, da tecnologia, né? Pegar, sei lá, alguém do board da empresa, assim, falar, ó, tô aqui, tô comprando sei lá, os insumos da cafeteira da presidência por voz, né? Sim. É o tipo de coisa que você der na mão de uma secretária, uma Alexa, para ela usar. Otimiza tempo. Vai fazendo a lista de compras. E faz uma baita propaganda da tecnologia para a empresa, né? Exatamente. Sim. Bom, e tem uma pergunta do Cristiano também. Você solta aí pra gente, Rui? Boa tarde, meu nome é Cristiano Rodrigues, eu trabalho na Smarkets Inteligência de Negócios. Eu tenho uma pergunta prática no quesito robô, tá? Para os sistemas que eu utilizo, o SAP, por exemplo. No ato de envio de uma cotação, eu tenho um grande problema em requisições que tem mais de 10 a 15 itens. Isso é um problema da empresa que hoje atua ou é um problema generalizado? Qual a expectativa de vocês em relação a isso? Cristiano, beleza? Então, essa limitação é mais uma limitação do software que você está utilizando nesse momento, tá? Do que uma regra. Então, a gente, por exemplo, trabalha com requisições, com cotações, às vezes, que tem mais de 100 linhas, tá? E não é nenhum problema para a gente tanto criar o pedido, quanto criar a cotação, quanto, enfim, fornecedores responderem, etc. Então, eu creio que seja realmente uma limitação do software que você está utilizando, tá bom? Ricardo, eu posso até complementar aí a resposta para o Cristiano. Hoje a gente tem até implementado soluções justamente que compilam, né, as linhas de requisições e saem uma única rodada de negociação e de premiação. E isso, obviamente, otimiza muito o tempo, tanto do fornecedor que recebe, né? Talvez se tem linhas diferentes, ele tem que responder 3 biddings diferentes, aqui ele responderia um único bidding. Então, otimiza o tempo do comprador que envia e para fazer um bidding e o fornecedor que responde. E essas soluções com um RPA, basicamente, Jefferson, né? Aí não seria talvez uma inteligência, ou talvez uma inteligência artificial sumada a um RPA para categorizar, mas tem soluções simples que são aplicáveis, sim. Bem, e pensando no comprador e nesse contexto onde a IA vem ganhando cada vez mais espaço, né? O comprador daqui para frente, o que ele precisa, ou como ele pode se preparar para esse mercado, onde ele vai ter mais essa ferramenta que vai suportar ele nos processos de decisão e nas análises de dados. Como que vocês veem a preparação desses profissionais de compras daqui para frente? O que ele pode incluir no checklist dele ali de conhecimentos para ele se dar bem nesse novo mundo, vamos dizer assim? Eu acho que o importante é saber se adaptar, né? Todos nós, obviamente, estamos nos adaptando a essa nova era e cada vez com mais força, e a gente tem que saber se adaptar, desenvolvendo melhor os soft skills. Acho que tudo que tem a ver com aspectos comportamentais que uma máquina não tem, né? Tudo que seja inovação, flexibilidade, criatividade, comunicação, empatia, aproveitar esses dados que uma inteligência pode nos fornecer para uma tomada de decisão, obviamente vão ser um diferencial e o que os compradores precisam correr atrás. De novo, se adaptando, entendendo que eles têm que receber a informação o mais pronta possível para tomar boas decisões. E aí vai estar hoje a questão nessa adaptação que tem que ser feita, né? Acho que é isso, e começar a entender que não só entender da área de compras,
sino também tem que entender um pouco da área de TI, né, a parte de digital, a parte de soluções que nos suportem como compradores ou como supply chain, é bem importante. Então, eu sempre falo que me reinventei, eu não conhecia da área de TI, não entendia de RPA, inteligência artificial, e a gente vai entrando em um mundo que você vê muitos benefícios que você pode trazer tanto para seus, digamos, seus compradores, né, para meu time, para melhorar a jornada do dia a dia deles, ainda ganhando produtividade, ainda ganhando resultados e melhorar também essa sensação do cliente, né? A experiência do usuário. Então, assim, tem muito para ganhar, a gente tem que começar a entender desse mundo e cada vez mais aproveitar esse mundo para nosso benefício e se preparar para, digamos, poder liderar essas frentes. Sempre vai precisar aí uma pessoa liderando essa frente, né? Seja sendo um desenvolvedor ou implementando esse tipo de soluções, tomando decisões, analisando dados. Então, tudo isso os profissionais precisam correr atrás dessas frentes. Muito bom, Feira. Acho que você foi extremamente assertiva, né? Na resposta. Só reafirmando também que ser cada vez mais multidisciplinar, né? Esse profissional. Então, acho que essa é uma palavra que tem que estar na mente de todos os compradores, né? Ele não tem que pensar, se especializar, etc., somente em compras, mas também desde gestão de pessoas, parte tecnológica, né? Entender um pouquinho mais sobre digital como um todo e etc. Acho que esse é o caminho mesmo. Gente, e sempre, para todas as pessoas que eu entrevisto aqui pelo café, eu sempre peço uma indicação de um livro, um filme, um material, uma área de estudo, alguma dica de conhecimento para os nossos compradores, para ajudar eles a se desenvolverem, né? Jefferson, você tem para a gente alguma dica, até se quiser alguma coisa linkada com o IA, alguma coisa do gênero, pode ser até o filme do Spielberg lá, IA, que é bem bacana também, mas assim, mais voltado para a realidade do comprador, assim, você tem alguma dica para gente? Acho que a primeira é também ver os artigos que a gente publica, né, junto com vocês, brincando. Né? Mas tem uma série de livros que eu acho bem legal, ela chama Para Leigos. E aí, nessa série de livros, você tem, por exemplo, Data Science para Leigos, Inteligência Artificial para Leigos, ok? São 2 livros que eu indico todo mundo, independente de qual que seja a área, né, ler, para poder entender um pouco mais como que a ciência de dados pode ajudar aquela pessoa a crescer na carreira dela como um todo, né, ou seja, fazer com que aquela pessoa se torne cada vez mais data-driven, e para conhecer um pouquinho mais sobre inteligência artificial. O Inteligência Artificial para Leigos ajuda bastante a desmistificar algumas coisas e ver onde está sendo aplicado a IA de uma forma mais geral, tá? Além de mostrar histórias e, enfim, dar dicas de vídeos e outras coisas assim também. Perfeito. Esse é aquele livro da capinha amarela, né, que é o For Dummies, né? Exatamente. É uma série clássica, né? Sim, coisas bem legais. Pearson. Uhum. Bacana. E você, Fedra, você tem alguma dica de livro ou material pra gente? Olha, eu acho que a chave é sempre se atualizar, seja com livros, com podcasts, com informação que está disponível aí na internet, diversificar as leituras, os conteúdos. Tem muita informação na rede que a gente consegue analisar e entender e processar do melhor jeito que a gente entende. Então, não indico que realmente as pessoas leiam e diversifiquem, digamos, os assuntos que podem, né, se preparar e nos quais podem se preparar e entender do dia a dia, entender que se espera para o futuro e tentar se adaptar do melhor jeito possível, se preparando profissionalmente para isso, né? Então, assim, não indico estar no dia a dia se atualizando e conectados. Gente, eu queria agradecer o bate-papo com vocês, foi muito elucidativo, muito conhecimento aqui compartilhado. Jefferson, obrigado pela tua presença, obrigado pelos ensinamentos aí sobre IA. Eu que agradeço, meu caro. Fedra,
Muito obrigado também pela tua participação, muito bacana, viu? Obrigada a você, Ricardo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu sou o Ricardo Pereira. Esse foi mais um podcast / videocast do Café com o Comprador, dessa vez no metaverso. Sigam a gente nas redes sociais, @Café com o Comprador, e acessem o nosso site, cafécomcomprador.com.br. Tem sempre muito conteúdo de qualidade lá disponível para vocês se desenvolverem. Valeu, pessoal. Até a próxima.